Pelo que já ouvi até o momento e a discussão produzida, dou por bem-vindo à madrugada que tive que fazer do Porto para baixo para participar e partilhar convosco temas tão importantes como aqueles que hoje aqui já ouvi refletir. A minha intervenção sindical vai cingir-se, foi essa a proposta que os organizadores também fizeram, vai cingir-se à minha experiência, à minha vivência sindical nos setores da têxtil e calçado em Portugal. Dizer àqueles que conhecem e que não conhecem, que diariamente dizem que são setores permanentemente em crise e acabaram, tenham esta ideia. As nossas indústrias têm hoje mais trabalhadores que tinham na altura em que se deu o 25 de Abril. Produzem muito mais do que nessa época. Têm muito mais valor acrescentado do que nessa altura e são hoje uma parte significativa, ou um dos setores cuja balança comercial para o nosso país é positiva. Portanto, essa conversa da comunicação social, de que está a acabar, que terminaram, não. São setores altamente competitivos hoje, bem incorporados na cadeia de valor, com excelentes ganhos. Não são setores pobres, são setores onde uma parte significativa dos empresários são hoje também donos da banca e parte significativa das ações das empresas que eram antigamente nacionalizadas. É claro que é um setor residual na sociedade portuguesa, mas produz muita riqueza e onde os trabalhadores ganham salários, nomeadamente os setores da produção, muito próximos do salário mínimo nacional. É esta ação sindical que eu também proponho que compreendam. Quando se falava hoje aqui na estratificação das classes e mesmo ao nível dos trabalhadores, há grandes diferenças. Os nossos salários, os nossos direitos estão num patamar muito baixo. Portanto, a nossa ação sindical e a nossa ação coletiva é essencialmente com estes. Depois dizemos que o tempo, de facto, 10 minutos, mesmo com alguma tolerância, bem pouco para falar, mas então ia colocar apenas, depois vou deixar as minhas notas por escrito, mas dizer-vos o seguinte: no nosso setor, e vamos agora falar da nossa experiência, nós consideramos de que a ação sindical tem que assentar essencialmente das empresas. Nós não somos fortes ao nível do sindicato, da Federação e da CGTP, se ao nível das nossas empresas formos fracos. Primeiro pressuposto. Segundo pressuposto, o nosso setor é essencialmente de micro e PMEs. Cerca de 80% têm menos de 50 trabalhadores. É para aí que nós viramos a nossa ação. Esta alteração na estrutura levou, e, portanto, comparado com uma situação de há 20 ou há 30 anos, a uma alteração significativa do ciclo de vida dos trabalhadores. Antigamente era um ciclo de vida estável, escola, pequena aprendizagem, emprego numa empresa e caminhava-se para a reforma. Hoje é um ciclo profundamente complexo e instável, que se articula em emprego, desemprego, precariedade, formação, desemprego. Bem, e não sei se o emprego aparece a seguir. Portanto, é este o contexto em que os nossos sindicatos intervêm e que eu classifico como uma das dificuldades para a nossa ação coletiva. Dizemos também, e assumir aqui com toda a frontalidade, que a ação coletiva neste setor já foi muito mais forte, muito mais ampla. Nós hoje convocamos uma greve e a adesão à greve, tendo em conta o universo dos trabalhadores, é bastante reduzido. E, perante isso, as nossas organizações foram obrigadas a fazer uma reflexão. Então, por que é que há tão fraca adesão dos trabalhadores à ação coletiva, nomeadamente quando se fala de uma greve? Nós caracterizamos, não tenho tempo para vos explicar, já vos falei, um aspecto é a estrutura das empresas, um outro aspecto é a precariedade que cresce, um outro aspecto são a visão de um sindicato como instrumento. Do ponto de vista teórico está estudado. Há quem diga que antigamente a consciência de classe era mais, pelo menos teórica, e do nosso pensamento era muito mais forte que a de hoje. A concepção hoje nos nossos setores é assim. O trabalhador, os sindicatos são altamente prestigiados. E sempre que uma empresa tem conflitos de elevada intensidade, despedimentos, encerramento, não pagamento de salários, uma violação grave dos direitos, os trabalhadores, mesmo não sindicalizados, precários ou não, e portanto eu ouvi aqui os companheiros da precariedade hoje falar, no nosso setor esse problema não se coloca, nós tratamos toda a gente. E portanto, precários ou não, eles dirigem-se a um dos nossos sindicatos. Ou o telefone, ou se dirigem. Hoje é obrigatório, nós quando escrevemos um papel, é obrigatório pôr lá o e-mail, é obrigatório pôr o número do telemóvel para um contacto. Eu digo, mas isto não funcionava assim. E portanto, quando há uma aflição, diria assim, nos trabalhadores, um problema mais grave, eles vão ao sindicato. Sindicalizam-se. Alguns, inclusive, por não sócios, têm que pagar uma cota mais elevada, como é um critério nosso, mas resolvido o conflito, eles deixam novamente pagar.
significativa em relação ao período em que eu, como jovem, com 14 anos, na altura em que me sindicalizei, porque já trabalhava antes, me sindicalizei. Era prática. Era um valor estar sindicalizado. Hoje não funciona assim. E esta é uma dificuldade acrescida que os sindicatos têm. É claro que também há um contexto que a Maria do Carmo já da Paz aqui referiu, portanto não vou estar a repetir isto. Mas há um outro aspecto que nos nossos setores tem uma influência negativa profunda. Os nossos setores estão permanentemente em crise. E quando a gente vai reivindicar e fala com os trabalhadores e diz, pá, agora então, está tudo a fechar. E não é inocente que a comunicação social, nomeadamente a comunicação social de massas, perante uma singularidade de um patrão que encerra, de uma multinacional que os abandona para explorar com mais intensidade em Marrocos ou na China, a tendência da comunicação social não é falar desse patrão, não é falar da violência dessa empresa, é falar do setor. E, portanto, generaliza-se o ambiente de crise que tem um efeito brutal. Porque as pessoas, perante a crise, a primeira defesa ou a primeira necessidade que aparece é o emprego. E, portanto, lutas mais elevadas, ou seja, numa perspectiva da ação reivindicativa ofensiva, nós estamos bloqueados. E os sindicatos, nós constatamos que isso é um problema e que temos que tratar dele. Portanto, perante este contexto de dificuldades, e numa situação que poderemos dizer contraditória, nós tínhamos uma grande irregularidade na negociação até 2005, os problemas eram outros, e a partir de 2005 nós passamos a negociar contratos todos os anos. Não foi por acaso. Os nossos setores, diria, os nossos sindicatos, batemos tanto no fundo que fomos obrigados à discussão. E essa discussão levou a esta ideia. Sempre que os nossos sindicatos não negociavam, mesmo que fossem poucos euros, os trabalhadores ficavam piores. Mas aí um problema muito sério. É que, quando íamos para a negociação, a parte patronal ia sempre numa lógica de desregulação dos direitos e os sindicatos iam numa lógica da melhoria dos direitos. E isto foi durante muito tempo um bloqueio. Mas perante, agora dizemos assim, perante a ameaça de caducidade, e os companheiros sindicalistas sabem isto tão bem como eu, perante a ameaça séria dos contratos poderem caducar todos e do ponto de vista dos direitos, o que se implantaria uma selvageria, conhecendo o nosso patronado, nós decidimos avançar para a negociação com esta ideia. Nós vamos procurar atingir e colocar-nos nas convenções coletivas os direitos mais importantes que conquistamos desde 25 de Abril até 2005, ou até 2004, mas, por outro lado, nós temos que abrir a matérias que hoje são importantes, e diria assim, são importantes para a competitividade das empresas. E esse binómio não era fácil, o objetivo era bastante difícil. Mas foi possível, na negociação que fizemos, foi possível atingir esse objetivo. E os resultados da nossa negociação, ou seja, nós notamos hoje no setor o velho chavão, que até há alguns estudos de sociologia diziam, os contratos do gonçalvismo, os contratos bloqueadores. Eu diria assim, nós hoje estamos com convenções negociadas, totalmente novo e renovadas, em 2005, 2006, onde os direitos fundamentais estão todos consagrados, e introduzimos novos direitos e tivemos que negociar, como é natural, a adaptabilidade. E quando se põe a questão da adaptabilidade, e porque as empresas, porque eu costumo dizer que na negociação há timings, quando a gente deixa passar o tempo, já não interessa ao outro parte negociar. E como a desregulação da adaptabilidade ainda não era forte, e os patrões precisavam desta matéria negociada, nós conseguimos uma coisa que é inovadora na negociação coletiva em Portugal. Fala-se muito na Auto-Europa, eu compreendo, mas os nossos setores têm essa prática. Nos nossos setores, hoje a adaptabilidade é regulada, ou seja, fora daquele quadro é legal, tem compensações pelo tempo da adaptabilidade e os trabalhadores decidem, em último recurso, se não a querem fazer. Ou seja, nós conseguimos introduzir um modelo contra a corrente, quando toda a tendência, já hoje aquilo foi referida-se, vai no caminho da individualização das relações de trabalho e dos contratos coletivos de trabalho. Nós isolamos a adaptabilidade aos trabalhadores abrangidos e eles, no conjunto, e só eles, decidem se vão fazer ou não. Ou seja, o patrão informa das necessidades e da importância da adaptabilidade para enviar uma empresa, uma encomenda que é urgente acabar, e eles ou convencem os trabalhadores de que a adaptabilidade é necessária, ou então os trabalhadores votam
e até julgar não se faz. Ora, este direito não é do Código. Isto é algo que a gente conquistou, muito importante. Esta primeira negociação levou já a adaptações seguintes e conseguimos um outro aspecto, eu só estou a dar o que é mais importante, é que as nossas convenções não caducam hoje à base do Código do Trabalho. Nós conseguimos regular uma caducidade, uma arbitragem voluntária que define, primeiro, em que quadros se faz essa arbitragem e define num aspecto para nós anunciar. É que há matérias que podem ser sujeitas à arbitragem e há matérias que nunca serão sujeitas à arbitragem e só caducarão por vontade das partes. Nós consideramos que isto é fundamental para a negociação. Eu diria, mas vocês perguntarão, mas então isto é o resultado dos excelentes pensadores? Não, nós temos a opinião de que se nós não tivermos as pessoas por trás mobilizadas ao nível da mesa de negociações, pode-se argumentar bem, mas a correlação de força não for favorável, nós não negociamos nada de jeito. E, portanto, o que é que eu vos posso dizer? Nós conseguimos dar este salto fundamental. Ora, isto implicou também que os nossos sindicatos e a Federação passassem a ter ao nível das questões da ação coletiva uma visão mais alargada. Ou seja, nós sempre que podemos, e a conflitualidade elevada, nós procuramos mobilizar e levar os trabalhadores para potenciar a negociação. Mas quando a mobilização dos trabalhadores não dá para grandes lutas, nós pelo menos exigimos a participação. E, por exemplo, uma prática nossa hoje, por exemplo, um determinado contrato põe à mesa, como aconteceu na Corredoria o ano passado, a necessidade de passarmos a ter horários diários de 12 horas. E nós dissemos, 12 horas não, isso é muito. Mas é o modelo que nós temos na América, temos empresas de cordas na América que fazem 12 horas por dia. Isso então vocês não compreendem uma coisa. Nós não aceitamos, vamos consultar os trabalhadores. E eles aceitaram o repto. E nós fomos para as empresas. Onde tínhamos lugar dinheiro para fazer um plenário, nós fizemos um plenário. Onde não era possível, fizemos uma sondagem, um referendo. Fizemos um comunicado, distribuímos um voto e os trabalhadores pronunciaram-se. Maioritariamente, 70% fizeram não às 12 horas. E chegamos à mesa, olha, meus amigos, vocês têm toda a razão, mas a gente não pode aceitar essa reivindicação. E não foi aceito e o contrato está negociado. Pergunta, isto é fácil? Não, é muito difícil. É muito difícil. Também é muito difícil dizer que está com 10 minutos. Então vou passar à frente. Então, muito bem. Falei-vos da renovação. Um outro aspecto para nós é importante na questão da negociação coletiva é a aplicação dos direitos. Ou seja, para nós temos uma máxima, não basta negociar e publicar.